Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre os livros que o governo distribuía gratuitamente para os estudantes das escolas públicas, né? Pelo menos na época que eu estudava. Eu acho que esse programa ainda continua em vigor, né? Eu não sei. Só sei que na época eu acho que eu estava no final do ensino fundamental ou no ensino médio. A gente recebia meio que um kit com 3 livros, 2 livros, que tinha autores nacionais e também autores estrangeiros, de livros assim que o governo distribuía assim para dar para os estudantes mesmo, tá? Então era livros assim para o estudante levar para casa, ler e fazer o que quiser com ele, só não pode vender, né? Tem aquela coisa de proibida a venda. E eu peguei 2, 3 kits desses, né, na época que eu estava na escola, né, quando começaram a distribuir. Pelo que eu me lembro, né, o sistema dessa distribuição de livros, né, da escolha dos livros que seriam dados aos alunos, passavam pelos professores de cada escola. Então, vamos dizer, eu estudei em uma escola estadual de São Paulo, mas não necessariamente todos os alunos que estudaram em escolas estaduais do estado de São Paulo receberam os mesmos livros no mesmo ano que eu recebi, vamos por assim dizer. Cada escola parece que os professores poderiam meio que escolher os livros que entrariam no kit. Não sei o quão livre era essa escolha, mas mais ou menos eu entendo que era mais ou menos desse jeito. Nas informações que aparecem no livro, assim, só o carimbo dizendo que é apoio ao saber, distribuição gratuita, só aparecem informações do governo do estado de São Paulo. Mas eu também sei que em outros estados, em outras redes, também tinham essa coisa de distribuir kits de livros para os alunos lerem, assim, para serem dos alunos mesmos. Então, diga aí, se no seu estado, na época que você era da escola, você recebeu esse kit, se você conhece pessoas que estudam agora no ensino médio, ensino fundamental, que recebem esses kits, ou se descontinuar esse programa em nível nacional, né? Porque eu acho que aqui em São Paulo, eu acho que faz tempo que eu não vejo falarem desses livros sendo distribuídos, né? Mas eu não conheço ninguém assim que está na rede pública estadual em ensino médio, assim, para saber se foi ou não já distribuído livros nesse sentido. Mas voltando para o tema principal do livro, né? Eu já li todos esses livros, né? Não necessariamente na época assim que eu recebi, né? Mas ao decorrer dos anos eu fiquei curioso, né? Porque esses livros estavam aqui em casa. Então eu acabei lendo eles, né? Alguns livros eu já passei para frente, né? Que eu li, vi que eu não ia querer reler, não ia querer ter aqui na minha coleção. Então eu já doei, já passei para frente. Então eu vou começar por eles, né? Que é um foi A Princesa que Enganou a Morte, né? Que são contos mágicos indianos, que são contos assim folclóricos, eu acho. São contos de fadas, só que indianos, né? Tradicionais assim da cultura hindu, né? Lá na Índia. O que eu me lembro desse livro é que tem vários contos assim diferentes e também alguns bem similares ao que a gente tem aqui também. Tem acesso, assim, vamos dizer, no Ocidente, né, nos contos que chegam para nós, assim, de maneira mais fácil. Mas tem um conto em específico, assim, que é basicamente a história do dilúvio, que é muito similar àquilo que a gente tem na Bíblia, né? Que é um dilúvio que chega para destruir tudo, que só os escolhidos se salvam. E esse foi o conto que mais se destacou, pelo que eu me lembro, porque sendo de uma cultura completamente diferente, o conto folclórico, assim, da cultura hindu, a um dilúvio, eu acho que provocado pelos deuses na Terra, que também remete também ao dilúvio que também aparece lá na Bíblia. Foi algo que eu achei bem interessante quando eu li. O segundo livro é um livro de poesia, né, Chão de Vento, da Flora Figueiredo, né. É um livro de poesia que eu achei ok, mas nada de excepcional para que eu tenha vontade de reler no futuro. Então também já passei para frente. Aí tem um também que é Várias Histórias do Machado de Assis, né? É um livrinho fininho, assim, de vários contos, assim, do Machado de Assis, que eu demorei, eu acho que mais de um ano para ler. Para você ver que questão de leitura, assim, tamanho não é documento, né? Livros fininhos, às vezes você demora uma vida para terminar de ler, enquanto livros grossos você lê, assim, rapidinho. Eu acho que é justamente pela minha experiência ruim nesse livro de contos do Machado de Assis, que eu acabei não lendo mais nenhum conto, mais nenhuma crônica, mais nada fora de romances que o Machado de Assis produziu, né? Eu acho que agora, depois de anos, está na hora de voltar e talvez reler esses contos aí de várias histórias. E o próximo livro, né, é O Grande Sertão Veredas, né, do João Guimarães Rosa. Esse livro aí, como eu já contei aqui diversas vezes no canal, eu tentei ler ele algumas vezes, não consegui finalizar e aí eu acabei desistindo, né? Abandonei ele de vez. E eu acho que eu fiz até uma troca assim com ele por outro livro. Mas esse é um dos casos que agora que eu tô um pouco mais maduro assim na leitura, eu já tenho um pouco mais de bagagem, com certeza eu vou voltar para reler ele no futuro.
Mas agora eu vou falar dos livros que eu tenho físico aqui em casa, que com certeza eu vou querer reler no futuro. Eu acabei pegando por acidente 1808, acabei ele colocando na foto aí da capa, né? Mas ele eu não recebi do governo não, né? Foi comprado mesmo e maravilhoso. Então é só uma indicação aleatória aí do vídeo. Mas vamos lá no realmente primeiro livro físico que eu tenho aqui, é o do Manuel Bandeira, Antologia Poética. Esse livro, assim, eu me lembro de ter lido ele assim e gostado de vários poemas aqui, que ler poemas é uma experiência assim meio complexa, né? Porque vai ter poemas que você vai ficar refletindo sobre ele, vai ter poemas que você vai se identificar com eles. Então essa experiência que eu tive com Manuel Bandeira. E o próximo livro é o Navio Negreiro, Tragédia no Mar de Castro Alves. É um livrinho assim, ó, fininho, mas que ó, que tem uma grande importância e um grande impacto. Eu reli esse conto lá na coletânea A Escravidão na Poesia Brasileira, lá do Alexei Bueno, que eu fiz o vídeo aí no final do ano passado, mas com certeza eu vou reler de novo várias e várias vezes, e mais da obra do Castro Alves. E aqui nós temos o primeiro livro estrangeiro, né, que foi distribuído, foi A Menina que Roubava Livros, né, do Marcos Suzaki. E assim, gente, nossa, esse livro, assim, quando eu li na época, eu não consegui largar, gente. É uma experiência, assim, meu. Só de pegar ele de volta dá vontade de reler, porque mesmo sendo um livro muito triste, é um livro muito impactante. É um livro, assim, meu, que não tem palavras. Até hoje tem uma citação desse livro, assim, que até hoje martela na minha mente, né? Que é a morte dizendo assim, às vezes os seres humanos me assombram. Quem não leu, se alguém não leu esse livro, meu, leia, muito bom. E o próximo livro também é um livro de poesias, né? Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo. Esse livro eu ainda mantenho ele aqui porque quando eu li eu achei desafiador e é um tipo de livro que com certeza eu quero reler para ver o quanto mais eu consigo absorver dos poemas aqui desse livro, né? Porque com certeza na minha primeira leitura, assim, adolescente, jovem adulto, se eu gostei, já consegui pegar algumas coisas, com certeza com mais bagagem eu vou conseguir pegar mais. E o último livro que eu deixei separado e também um dos meus favoritos da vida é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. A experiência que eu tenho de ler esse livro é muito legal porque aconteceu a mesma coisa do Grande Sertão Veredas, né? Na época eu tinha dificuldade em marcar a página assim que eu tava lendo, né? Usar um marcador de página que preste, né? Então eu pegava um pedaço de papel, coisas aleatórias e eu acabava sempre perdendo a página que eu estava, né? Só que a leitura de Olhar os Lírios do Campo é mais suave, né? O ritmo de narrativa é mais linear, é mais tradicional. Então, mesmo quando isso acontecia na hora que eu tinha que pegar para reler do começo, então era mais suave continuar. Mas é um livro que eu tenho um carinho muito especial com ele, porque é um dos primeiros livros nacionais que eu tentei realmente ler. E eu estava gostando, assim, da história, assim, pelo menos na primeira parte da história eu sempre gostei bastante. Então foi muito fácil ler, reler e reler, até ler em definitivo mesmo o livro todo, porque a primeira parte é muito boa. Eu sei que também esse livro é favorito de muita gente, e assim, vale muito a pena ser lido. E assim, né, só pelo título Olhai os Lírios do Campo, você já percebe que tem que vir coisa boa. Porque com um título impactante desse, bom, reflexivo, vir uma coisa ruim assim, até destoa. Então essa foi minha lista de livros que eu encontrei aqui em casa que eu recebi do governo. Como vocês podem ter notado, eu acho que eles distribuíam assim um livro de poesias, um livro de contos, né, e crônicas, um ou dois livros de romance assim cada kit, né? Então eles tentavam equilibrar assim vários tipos de narrativa para tentar aprender o aluno, né? Então uma decisão muito correta nesse sentido. E você recebeu esse kit do governo quando era estudante ou só começaram a distribuir quando você saiu ou quando você entrou pararam de distribuir? Conta aí pra gente também se recebeu quais livros chegaram nos seus kits, se você se lembra do ano que você recebeu, né? Porque eu acho que esses livros que eu recebi, né, os kits que eu recebi foi em torno de 2010 a 2012. Então é bem distante assim, né? Então por isso que eu não sei se esse programa ainda continua em vigor. Então se tiver alguém estudando aí no ensino médio, rede pública tradicional, pode dizer aí se ainda distribui isso ou já pararam. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.